Olá, tudo bem com vocês? Tenham boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vamos para um novo vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre tatuagem. Provavelmente vocês já viram e conhecem algumas pessoas que têm tatuagem no seu corpo, né? Ou até mesmo você que está me assistindo nesse vídeo já deve ter feito uma, duas, três tatuagens, até mais do que isso, né? Porque tem sido uma coisa que tem uma proliferação assim muito grande e tem sido muito vista com uma intensidade enorme entre os jovens. Até mesmo pessoas de meia idade, idoso, têm aderido a essa prática. Então hoje eu quero falar um pouquinho historicamente da tatuagem e falar para vocês o que a Bíblia diz sobre isso, tá bom? Então vamos lá. O primeiro momento de registro da primeira tatuagem foi registrado em 1991, né, pelo cientista após algumas escavações de dias num cadáver que eles acharam de um homem, né, datado de uma idade de 3.300 a.C., né? Então eles colocaram o nome deste homem de Ortiz, O-T-Z-I. Vocês pesquisem para você ver, é interessante. Então foi o primeiro registro mesmo dessa tatuagem. A gente vai ver também um registro sobre os romanos e as cruzadas. Alguém já viu sobre os cruzados? Já leram? Pesquisaram sobre isso? Pois então, os romanos não achavam isso interessante, fazer marcas no seu corpo, porque eles achavam que o corpo era algo santo, um santuário de Deus. Já nas cruzadas, não. Eles aderiram à tatuagem como uma cruz para identificar os soldados de Jerusalém. E com isso, eles eram identificados e com isso também eles teriam o direito de ter um enterro cristão, né? Se vocês forem lerem, pesquisarem sobre as cruzadas, vocês vão ver o motivo das cruzadas. Não foi uma, nem duas, nem três expedições. Foram várias expedições cristãs para combater o muçulmano. Isso está datado lá no século XII e no século XI. Vocês podem ler sobre isso, né? Então, assim, eles receberiam, né? É como se fosse um reconhecimento por serem cristãos e com isso eram honrados nos seus enterros, com essa tatuagem. Era um modo de identificação. Bom, porque a tatuagem também, além disso, também era usada para assinalar, marcar algumas coisas, como brasão familiar, sorte, bênção de algum deus que poderiam estar adorando, né? Eles tinham como símbolo, por exemplo, de serem guerreiros, né? Quando saíam para batalhas, quando eles venciam essa guerra, eles faziam algum tipo de símbolo no seu corpo para como símbolo de vitória, né? De honra nos seus corpos. Lá na Nova Zelândia, vocês podem pesquisar também, tem uma tribo chamada Maori, e eles faziam tatuagem nos seus rostos. E essa tatuagem, ela significava uma tribo, a família às quais pertenciam. Então, quando você olhava a tatuagem, você sabia que tribo e que família aquelas pessoas pertenciam. Logo, isso era um povo que media a questão financeira, né, a questão de posse daquela família também. No Japão, você vai ver lá no século V, que eles usavam para embelezamento do corpo. Eles achavam que a tatuagem embelezava o corpo das pessoas. Então, eles faziam essa marca. Também era usado para marcar os criminosos japoneses, né? Mas quando chega lá em 1870, essa prática ela é anulada pelo governo japonês. Então, ela só voltou a ser colocada em prática através do Yakuza. Lembram do Yakuza? Pois é, o Yakuza é uma máfia japonesa, né, onde eles fazem umas referências de marcas no seu corpo, desde a sua nuca até o tornozelo. E quem faz esse tipo de tatuagem não é só uma tatuagem, é uma tatuagem mais dolorida e diferente da tatuagem que é feita na máquina, né, com aquela agulhinha. Então, e ela é muito mais dolorida e ela é muito mais rudimentar com essas tatuagens atuais.
Então, assim, é uma tatuagem bem diferenciada. E para que marque a pessoa que ela pertence a essa máfia. Toda pessoa que pertence à Yakuza tem uma tatuagem referência a essa máfia, né? E atualmente a tatuagem ela é popularizada através de convenções, de feiras, né? Onde vários pessoas que praticam isso, que fazem isso, que vendem esse tipo de prática, vão para essas feiras, ou até mesmo como se fosse a amostra viva do que eles fizeram no seu próprio corpo, né? Para que as pessoas admirem, para que elas queiram aderir a esse tipo de prática. E eu fico pensando o seguinte: o que leva uma pessoa a marcar o seu próprio corpo com tantos desenhos, desnecessariamente? E sentir dor, né? Porque é uma agulhinha que vai picando você, vai para você sentir dor com isso. Então eu fico pensando assim, o que leva? Aí ele fala assim, mas isso é bonito, é estilo, né? Tanta coisa que a gente pode falar sobre isso, mas na verdade não é. Eu acho que cada um tem a sua liberdade, tá? Mas assim, nós cristãos, nós não temos essa prática. Não? E eu vou falar para vocês o que a Bíblia fala sobre a tatuagem, né? Algumas tatuagens, elas são usadas como proteção pessoal, né? Então, alguns povos, algumas pessoas usam alguns tipos de tatuagem para proteção espiritual, né? E uma delas, vocês podem procurar na internet, que chama Triscleon. Ela é um símbolo celta. Alguém já pesquisou sobre a religião celta? Pois bem, ela é constituída de 3 espirais, né? Inclusive, esses 3 espirais, eles estão registrados lá no LP do Zeppelin. Lembra daquela banda de rock? Zeppelin. Que muitos falam aí que ela é satanista. Pois então, estão lá no LP da Zeppelin, esses 3 espirais. E os celtas, eles eram adoradores de vários deuses. É uma religião politeísta de muitos anos atrás, né? E eles adoravam alguns deuses e faziam rituais religiosos secretos em florestas, em templos, que é somente aquele povo em adoração a esses deuses. E por causa disso, eles faziam certas tatuagens. Outra tatuagem como proteção, olho de Horus, que muitos também é chamado olho de Osíris, né? Ou então olho de Íris, que para muitos no Egito era chamado um olho que trazia boa intuição, ampliava a visão, né? A gente vê muito nos cantores, alguns cantores usando aquele olho de Osíris, né? De olho de Horus. Em alguns vídeos deles, né? Então, assim, é usado muito para pessoas que seguem aos Illuminatis, né? Alguém já viu falar sobre os Illuminatis? Pois então, vocês vão ver muitos cantores, artistas, celebridades fazendo o símbolo do olho de Osíris, né? Ou o terceiro olho também. Outras pessoas usam o nome de Deus, que em hebraico quer dizer Iavé, né? Então, eles tomam aquilo como proteção, né? Tem também, alguém já ouviu falar sobre Hansá? Hansá. Hansá era conhecida como a mão de Fátima. É uma mão bem uniforme, os seus dedos, né? Geralmente ela é colorida ou azul ou verde, e que muitos países muçulmanos, né, orientais usam isso. E ela tem um olho aqui, bem aqui assim, ó, um olho aqui com a mãozinha. Então, o Ramsá é usado nessas religiões politeístas orientais. A cruz de Hansata. Hansata é uma cruz também
que foi colocada muito nas tumbas dos reis faraós, né, como um sinal de proteção, né? Também tem na religião mexicana, né? E muitos eles festejam o Dia dos Mortos de uma maneira bem diferente de nós, né? Ocidentais, brasileiros. Eles festejam com alegria, acho que são 3 dias de festas, né? Então eles usam muito crânios, né? Desenhos de crânios, roupas com desenhos de caveira, de todas as cores, mas assim, num outro tipo de contexto, mais alegre, mas sempre com esse desenho. E hoje mesmo você vê muitas pessoas usando roupa com caveira, né? Com esses símbolos que também está aderida ao símbolo da morte. Então, são alguns símbolos que as pessoas têm como protetores. Mas para nós cristãos, quem nos protege é o Senhor Deus, Senhor Todo-Poderoso. Nós não precisamos de cruz, nós não precisamos de rançata, nós não precisamos de olho de Horus, nós não precisamos de nenhum símbolo, de nenhum amuleto, porque o Senhor nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor de toda a nossa história, e nós não precisamos de nada disso, porque Ele é o Senhor guardador, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, em nele que é o nosso socorro. Então nós não precisamos, nós cristãos, de nenhuma tatuagem. Nós não precisamos marcar o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é a imagem de Deus. Fomos feitos à imagem de Deus, então nós não precisamos marcar. Por nenhum momento cooperativo, por nenhum momento comemorativo. Eu vou colocar o nome da minha mãe aqui, que ela já morreu. Eu vou colocar o nome da minha filha que nasceu. Eu vou colocar o desenho do meu pai. Não precisa disso. Não precisa disso. Nós cristãos, nós não precisamos disso. Então eu vou caminhar com você um pouquinho lá na Bíblia para falar para vocês como que é, o que a Bíblia diz sobre essas tatuagens. Vamos lá? Então vamos lá. Levíticos 19, vamos lá, Levíticos 19, 19, versículo 28, a Bíblia fala o seguinte: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Isso é registrado em Levítico 19, 28. Outro também que vai te dar um alento é em Gênesis 1, 27. Primeiro Gênesis 1, 27. 1:27 que está falando assim, ó. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, se você é a imagem de Deus, a figura da forma que o Senhor é, por que você quer marcar o seu corpo? Se você tem tanto privilégio de ter sido criado à imagem do Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Por que você fere a imagem de Deus com coisas do mundo, coisas do Egito, coisas dos celtas, coisas dos faraós, coisas que os japoneses que não creem, hoje, graças a Deus, o evangelho está chegando lá, mas assim, a maioria antigamente não criam, eram religiões totalmente avulsas a Deus, né? Então, por que você, que é cristão, querem aderir a isso? Sendo que a Bíblia fala para você não fazer, né? Nós somos a imagem do Senhor. Nós não precisamos disso. Levíticos não. 1 Coríntios, Novo Testamento. 1 Coríntios 3, 16 e 17. 1 Coríntios 13, 3, 16 e 17. Vamos lá.
Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, meu amado, você acha que você é dono deste corpinho? Não, você não é dono deste corpo. Quem é dono deste corpo é o Senhor que fez você, que te dá fôlego de vida. Quem é dono deste corpo é o Senhor Deus que ainda te move sobre a terra, a poder dele. Nós somos santuários de Deus, imagem dele. Então nós não podemos destruir este corpo, porque aquele que destruiu o santuário de Deus, Deus também vai destruí-lo. Então cuidado, você cristão que acha que não tem nada a ver fazer uma tatuagem. Ah, vou fazer uma rosinha aqui no braço. Ah, vou fazer aqui, escrever o nome da minha filha aqui. Não, você não precisa disso, você não deve fazer isso no seu corpo. Isso é coisa do mundo, isso é coisa que não, pessoas que não servem a Deus. Tem pessoas aí no mundo que estão colocando, pintando os olhos de preto, tirando a característica dele, colocando dentes como se fosse de vampiros, tirando o cabelo, colocando chifre, mudando totalmente aquilo que Deus criou, a imagem do Senhor na sua vida. E você que é cristão, você que tem a tatuagem, tire. Aí você fala assim, ó, não, mas Deus já falou comigo, irmã, que ele vai tirar. Eu falei, olha, irmã, vou te falar uma coisa. Você não foi lá, não pagou para fazer aquela tatuagem? Você vai pagar agora para tirar. Você não foi lá e não gastou 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 para fazer todas essas tatuagens no seu corpo? Então você vai pagar agora para tirar. Se você quer andar em santidade. Ah, mas eu só pedi perdão a Deus e Deus vai me perdoar. Irmãos, quando você faz uma tatuagem no seu corpo, lá no mundo, e você vem para Cristo, você tem que tirar isso do seu corpo. Porque aquelas tatuagens é portais de demônio. Ah, não, irmã, você está sendo muito exagerada. Que isso? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só os carnais que acham que não tem nada a ver. Aqueles que são espirituais, que têm uma vida realmente de intimidade, Deus vai falar para eles que tem tudo a ver. E você vai ter que tirar essa marca do seu corpo. Deus não vai descer lá. Você imagina quantas pessoas estão dentro da igreja que tem tatuagem? Aí você acha que Deus vai fazer isso tudo para todo mundo? Não, agora Deus vai descer sobre a terra e vai limpar o corpo de todo mundo que pecou a vida toda fazendo tatuagem no corpo e vai tirar tudo de uma vez. Tá, então me fala aí, quantos que você viu Deus fazendo isso? Quantos? Eu preciso saber, porque eu não tô vendo. E se você me apontar, você pode ter certeza, deve ser 2, 3 no máximo, porque eu nunca vi. E tem gente que tá esperando, ó, Deus fazer isso. Você que não vai lá tirar não, pra você ver. Vamos lá também, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes a parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, irmãos, você não é dono de você. O seu corpo não te pertence. O seu corpo pertence ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Então você não tem autonomia sobre o seu corpo. Porque Jesus falou que quer fazer morada em você, quer viver em você. O Espírito Santo, ele não vai morar em templo sujo. Você está buscando avivamento? Ah, Deus, aviva minha alma. O dia que você se arrepender, se humilhar, largar as más práticas, aí sim você vai ter avivamento na sua vida. Mas fora isso, o Espírito Santo não vai descer sobre você. Porque ele não desce em templo sujo, imundo, cheio de pecado. Ele não habita. O Espírito é santo, santo. Ok? Último versículo, fica lá em Filipenses 2, 13.
Filipenses. Achou. Eu apanhando com a Bíblia aqui, gente, que vergonha. Pode não, Elaine. Achei, lógico que eu ia achar. 2:13. Que fala assim, ó. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, irmãos, prestem atenção nisso. Você que está fazendo tatuagem ou pensa em fazer, muda esse pensamento, porque o Senhor não agrada disso. O seu corpo não é seu, o seu corpo pertence a Deus. Se você quer entrar no céu, não faça isso. E se você fez, apague, porque essa é a vontade do Senhor na sua vida. Para que você não dê brecha nenhuma para Satanás te acusar diante de Deus. Quer viver uma vida santa? Largue as coisas do Egito, abandone as coisas desse mundo, para viver o máximo de Deus na sua vida. Ok? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde. E espero que isso venha a servir de alerta a todos aqueles que pensam que o Senhor não vai requerer santidade no nosso corpo, porque Ele vai sim. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!